Graça e paz, Igreja do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui no Momento Edificação, uma palavra de vida para você, para abençoar você. No Salmo de número 14, versículo de número 1, o salmista diz: "Não há Deus, diz o insensato no seu coração." Esse texto, queridos, mostra a fala de um insensato. O salmista está expressando a fala de um insensato. E o que é um insensato? O insensato é justamente uma pessoa ímpia, uma pessoa que não acredita em Deus, uma pessoa que tem dificuldade de entender Deus, e justamente ele já usa essa argumentação justamente para impedir ou cobrir os seus pecados, ou não ter nenhuma responsabilidade com o pecado, tendo em vista ele não acreditar em Deus. E se ele tem um conceito de Deus, isso implica que Deus existe, né? Imagine só se a pessoa diz que Deus, ele precisa ficar provando que Deus não existe. Ele precisa ficar se esforçando para dizer que Deus não existe. Então, se ele se esforça para isso, né? Então ele crê que existe. Então, vejam só, nós não precisamos ficar provando que... Imagine alguma coisa que você não acredita, né? Você não precisa ficar provando isso, que para você não tem sentido nenhum você acreditar nisso. Então você não precisa, não tem para que você ficar provando que isso não existe, né? Pode existir para outras pessoas, mas para você não existe. Então o insensato no seu coração diz a mesma coisa: não existe Deus. Então, se ele precisa ficar se esforçando para dizer que não existe Deus, que Deus não é Deus, então é porque ele tem um conceito de Deus. E se ele tem um conceito de Deus, ele entende que Deus existe. Por isso ele precisa ficar provando que Deus existe. O que eu quero dizer com isso, queridos, aplicando em nossas vidas? Às vezes nós estamos vivendo tempos em que no nosso coração as incertezas, as dúvidas, as dificuldades permeiam as nossas vidas, abarcam o nosso ser, abarcam a nossa mente, e isso nos impede de prosperarmos, de crescermos, de vivermos um evangelho mais gracioso e cheio de Deus. Vivemos Deus de forma intensa. Por quê? Nós estamos nos contaminando com as coisas que o mundo tem trazido a nós. Nós precisamos olhar para Deus como um Deus que existe, um Deus que vive, que reina, um organismo realmente vivo dentro de nós. Essa é a igreja do Senhor, esse é o Deus que habita nessa igreja, e essa igreja somos nós. Você faz parte desse reino, né? Não se está no reino de Deus sem ser de Deus. Por isso que nós acreditamos que Deus existe. Deus existe no meu, no seu, nos nossos corações. O insensato no seu coração vai dizer: não há Deus. É muito mais fácil você anular ou descrer na essência de Deus, né, na existência de Deus, porque você se exime de qualquer responsabilidade com o pecado, com a sua vida, né, com os seus compromissos espirituais. Não é isso? Então, muitas pessoas estão fazendo isso, tendo uma atitude de insensato, tendo uma atitude de ímpio. Ímpio quer dizer o quê? Um transgressor de leis, uma pessoa que comete a sua transgressão. Então ele transgride a lei da existência de Deus. E Deus existe, queridos. E nós precisamos firmar os nossos passos nessa existência, vivermos Deus, caminharmos com o Senhor, vivermos a presença do Senhor. E é isso que Deus quer fazer nos nossos corações. Deus abençoe sua vida e que o Espírito Santo de Deus confirme cada vez mais que Deus existe e Ele opera grandes maravilhas no meio daquele que clama pelo seu nome. O prazer do Senhor é satisfazer o desejo do seu coração e mostrar a você, a nós, que Ele existe, Ele é o mesmo hoje, ontem e será eternamente. É o nosso Deus.